Olá, minha amiga da Costura Criativa. Para quem ainda não me conhece, eu sou Andréia Cristi, da loja Cololo Baby, e você está no meu canal do YouTube. E hoje eu vou ensinar para vocês essa capinha de caderneta de vacinação. Olha, ela vem numa capa plástica. Essa capa plástica a gente vai aprender na próxima aula, na aula da semana que vem. Hoje a gente vai aprender essa capinha aqui, ó. Ela tem aqui um fecho pra gente abrir com um botãozinho. Aqui dentro você encaixa a caderneta de vacinação. Ela tem aqui na frente dois bolsinhos para você colocar cartão, receita do médico, qualquer documento que você queira guardar. Então essa é a peça que a gente vai aprender hoje. Ela serve para essa carteirinha de vacinação aqui, ó, para esse modelo de carteirinha de vacinação. Se você tem outro modelo de carteirinha de vacinação, você vai ter que adaptar o molde, ok? Os moldes para confecção desse modelinho de caderneta, eles estão disponíveis no meu grupo lá do Face, Costurando com Andréia Cristi. Aqui abaixo, na descrição do vídeo, eu vou deixar o link. É só você clicar no link e depois pedir para participar do grupo, tá? Entrando na página do grupo, logo acima tá escrito lá, arquivos. Você vai entrar lá em arquivos, vai estar lá, molde capa da caderneta de vacinação. É um PDF, é só você clicar em cima dele, salvar no seu computador e depois imprimir, tá bom? A gente vai precisar de 2 cortes de tecido, tá bom? Aqui eu vou usar um poá e um chevron. Eu vou precisar de 2 cortes de tecido. Esse molde aqui, ó, compridinho, que tá disponível lá para você imprimir. Você vai cortar 2 vezes em tecidinhos diferentes. Eu cortei nessa estampa e nessa estampa aqui. Vou colocar os 2 tecidinhos direito com direito e vou passar uma costura reta aqui em cima, ó, unindo os dois. Vou costurar daqui até aqui, vou fazer um retrocesso no começo e no fim. Vou passar uma costurinha reta aqui, passei uma costura reta aqui, ó. Aqui. Vou abrir ele, vou sobrepor esse tecido num pedacinho de manta R1, tá? Vou colocar ele em cima da manta R1, vou recortar a manta, deixando um espacinho de mais ou menos um dedo na volta toda e vou passar a ferro, para ela aderir na manta. Aqui, ó, passadinho o tecido, tá? Já tá aderido na manta R1. Se você não tiver manta R1, você também pode usar feltro. O feltro, ele vai ficar um pouquinho mais molinho, mas fica bom também. Mas aí você tem que usar um feltro branco, para ele não interferir na cor do tecido que você tá usando aqui, tá? Então, aqui, ó, ele já tá aderido. Eu deixei um espaço de um dedo, mais ou menos, na volta toda, para que na hora que eu estiver quiltando, se esse tecido sair um pouco do lugar, ele não vai ficar faltando manta em nenhum lugar. E agora aqui eu vou fazer um quilt livre. Você pode fazer um quilt livre ou faça o quilt que você souber fazer. Mas agora você quilta essa peça aqui. Aqui eu já quiltei a minha peça, fiz um quilt livre. Aqui na união dos 2 tecidos, depois que eu quiltei a minha peça, bem aqui na união, eu fiz uma costura com um ponto decorativo, tá? Aqui eu tô utilizando uma linha cor-de-rosa, que combina com o meu tecido, ela é bem clarinha, então não aparece muito. Então, mas aqui tem uma costura decorativa para dar acabamento nessa união. Como aqui eu vou fazer um bordado, que vai ser um aplique, né? Então, aqui, só passei uma costura decorativa. Se você não for bordar um aplique, for só colocar o nome do bebê, você pode colocar aqui uma cianinha, uma rendinha, uma fitinha de popom. Você pode fazer um acabamento mais trabalhado, um acabamento que dê mais destaque aqui na frente dessa capa da caderneta de vacinação. O tecido que eu tô utilizando aqui é um tricoline, tá? 100% algodão. Minha linha de costura, essas linhas normais, assim, de cone, ó, a linha de poliéster, é o que eu usei pra costurar. Agora aqui, ó, depois que eu quiltei, aqui eu cortei a sobra que eu tinha de manta R1, cortei desse lado e cortei desse lado aqui também. A minha caderneta de vacinação, ela vai ficar assim, ó, e vai abrir aqui desse jeito, assim. Então, eu cortei aqui essas sobras, vou dobrar ela aqui ao meio, vou pegar aqui uma canetinha que apaga com o calor do ferro, faço uma marcação bem onde vai ficar o meio dessa caderneta, tá? Bem onde vai ficar a dobra dela. Essa parte aqui, que vai ser a parte da frente, eu dobro também até aqui e já marco também onde vai ser o meio dela, porque é seguindo essa marcação aqui que eu vou fazer o meu bordado. Então, agora eu vou colocar essa parte aqui no bastidor para poder bordar. Então, aqui, ó, tô com o bastidor da minha máquina de bordar.
Vou posicionar ele aqui, ó, a parte de baixo, a parte de cima. E agora eu vou me guiar por esses risquinhos aqui, ó. No meu bastidor tem a marcação de onde é o meio. Vou colocar alinhado com a costura da emenda aqui dos dois tecidos e vou posicionar aqui o bastidor. Aqui eu vou posicionar o bastidor, vou lá na máquina e vou bordar e vou trazer para vocês o bordado pronto já, tá bom? Se vocês quiserem alguma aula de passo a passo ensinando a fazer o bordado, é só comentar aí no vídeo, tá? Que daí eu vou saber que vocês também querem aprender um passo a passo do bordado de aplique. Marcações do meio da minha caderneta e do meio da parte da frente, eu posicionei aqui o bastidor e agora eu vou fazer o bordado. O bordado que eu vou fazer será essa nuvem aqui e o nome da bebê que eu vou fazer, que esse daqui também é uma encomenda, tá bom? Esse bordadinho aqui da nuvem, ele vai ficar disponível lá no meu grupo do Face, tá? Esse bordado. É só você ir lá e procurar em arquivos, vai estar lá, bordado de nuvem. Você vai achar essa nuvenzinha aqui em PS para você bordar. PS é o formato que eu uso na minha máquina de bordar, que é uma Brother 770. Então, é um bordado pronto que eu tenho e eu vou deixar lá disponível. É só você abaixar e utilizar. Agora, se você quiser esse bordado em outros formatos e quiser que eu monte para você o bordado e mais o nome para a peça que você vai estar fazendo sob encomenda, aqui abaixo na descrição do vídeo eu vou deixar um link para você acessar a minha loja e adquirir a matriz de bordado personalizada, que daí você pode escolher o formato que você quer e o nome que você quer que eu coloque na matriz. Caso contrário, só o bordado da nuvem em PS vai estar disponível gratuitamente lá no grupo. Então agora aqui eu vou para a máquina de bordar, vou fazer o meu bordado de aplique e volto para mostrar para vocês ele já prontinho. Aqui eu já fiz o bordado, agora eu vou passar isso aqui a ferro, vou utilizar esse molde maior aqui, que é o molde do corpo da caderneta, tá? Ele tá lá disponível no grupo, aí você vai pegar esse molde aqui, vai dobrar ele ao meio, tá? Vai fazer uma marcaçãozinha aqui no meio dele. E essa parte dobrada aqui, que é o meio, você vai encaixar certinho com a emenda da costura. Deixa eu fazer pro lado de cá para poder ver melhor, ó. O meio do papel encaixado certinho no meio aqui da costura. Vou abrir ele aqui, né? Aí, vou observar se a dobra tá certinha aqui, alinhada, e se a dobra também tá alinhada aqui. Posicionei ele aqui, vou colocar um alfinete em cada ponta para prender ele no lugar. E com a tesoura eu vou cortar agora o meu tecido para ficar do tamanho que eu quero aqui do corpo da capa da caderneta. Aqui agora eu venho e acerto ele com a tesoura. Da capa da minha caderneta, ela tá pronta. Agora eu vou começar a trabalhar a montagem da parte interna. Então, ainda utilizando esse molde aqui, eu vou cortar um tecido, aqui eu vou cortar no cor de rosinha para fazer o forro aqui da parte de dentro. Então, eu preciso de mais um corte de tecido desse daqui no tecido de forro, que eu vou cortar no poazinho rosa. Uma vez no forro, vou reservar e também vou precisar cortar a parte dos bolsinhos, que são essas partes aqui onde a gente encaixa a capa da caderneta e vamos montar o bolsinho. Para isso eu tenho aqui também o molde, tá, desse bolsinho. O molde inteiro é essa parte rosa aqui e essa marcação que tem aqui no molde, essa dobra, é o tamanho que eu tenho que cortar o meu filó, que aqui eu vou estar utilizando essa telinha aqui, que eu conheço por filó, pode ser a tela vôlei, ou se você não encontrar também, você pode fazer com plástico, ou até com tecidinho mesmo, tá bom? Então, utilizando o molde inteiro, eu tenho essa parte onde encaixa a capa da caderneta, e dobrando aqui, eu tenho o tamanho do bolsinho de filó que eu vou colocar. Esse daqui inteiro, eu vou cortar ele 4 vezes.
Então, no tecidinho rosa do forro, 4 vezes esse daqui. Tá aqui cortado 4 vezes. Agora, eu vou precisar, ó, dessa medida aqui do bolsinho em filó, vou precisar dele 2 vezes. Eu gosto de cortar sobrando um pouco para os lados, para depois acertar na hora da costura, tá bom? Então, eu vou fazer um bolsinho de filó. Vou cortar um tecidinho, um pouquinho maior que o meu molde, tá, ó? Com sobra dos lados, e aqui na parte de cima eu fiz um acabamento com um viés, uma tirinha de viés. Então, eu vou precisar de 2 desse daqui também. Agora, eu vou montar essa parte dos bolsinhos. Vou montar aqui, ó, primeiro um lado, tenho aqui 2 tecidinhos, 2 cortes. Vou colocar aqui direito pra cima, o meu bolso de telinha eu coloco aqui em cima. Vou alinhar ele aqui embaixo, deixo sobrar um pouquinho para cada lado, que eu acerto depois que eu tiver costurado. Aqui embaixo reto e aqui dos lados sobrando um pouquinho. Direito do tecido para cima e aqui, ó, o direito do outro tecido para baixo. Então, aqui ele fica encostado direito com direito. Vou alinhar aqui embaixo. Prendo com um alfinete. E vou passar uma costura reta aqui em cima, tá bom? Vou fazer isso com os 2 bolsinhos. O outro também, eu já coloco aqui, ó, direito pra cima. O meu bolsinho de telinha aqui em cima. Alinhado aqui embaixo, com sobrinhas aqui do lado. Direito do tecido pra baixo. Deixo ele todo alinhado aqui em cima, aqui embaixo. Coloco o alfinete pra segurar no lugar. Coloquei um alfinete aqui embaixo e alfinete aqui em cima também. Então, eu montei os 2 bolsinhos, que são esses 2 aqui. A gente precisa de um bolsinho direito e um bolsinho esquerdo. Então, aqui, na hora de montar, eu montei igualzinho. Tecido, direito com direito, tá? Direito com direito, e a telinha aqui dentro. Agora, eu vou passar uma costura aqui do lado. De um tecidinho, eu passo aqui de um lado e do outro tecidinho desse lado aqui. Então, fica um costurado de um lado e o outro costurado do outro lado, para fazer o direito e o esquerdo, tá bom? Um costura aqui e o outro costura aqui. Uma costura reta daqui até aqui. Pode fazer retrocesso no começo. Então, eu tenho uma costura aqui e uma costura aqui. Agora, eu vou abrir esses bolsinhos. Pego esse daqui, ó, abro ele. E essa parte aqui de cima, eu dobro ela por baixo. Dobro aqui pra baixo. E aqui, eu vou rebater a costura. Daí, você pode ir no ferro, passar ferro pra ele ficar bem certinho. Já prende aqui o bolso de telinha com o alfinete pra ele não sair do lugar, porque essa telinha é mais escorregadia do que o tecido tricoline. Vai rebater a costura aqui. Esse daqui, eu vou fazer a mesma coisa. Vou pegar essa parte de cima, dobrar por baixo. Vinco aqui a costura e vou rebater a costura aqui. Também já posso prender com o alfinete aqui em cima, para ele não sair do lugar. Prendo lá embaixo também. Nesse, eu vou rebater a costura aqui. E esse daqui eu vou rebater a costura do lado de cá. Posso rebater a costura aqui e já passar uma costurinha de segurança aqui em volta para segurar essa telinha no lugar. Então, aqui embaixo e aqui na lateral eu passo uma costurinha reta, menos do que pé de máquina. Passo bem na beiradinha, só para juntar já a telinha e tecido e ele não sair do lugar. Passei as costuras, prendendo tudo no lugar, já tirei os alfinetes e cortei aqui nas laterais as sobras da telinha. Volto aqui pro corpo da capa da caderneta de vacinação. Vou virar ele aqui com o avesso pra cima. Aqui em cima eu vou colocar aquele retângulo que eu cortei com tecido de forro. Coloco ele todo alinhado na volta toda, arrumo ele certinho. Aqui em cima eu venho com os bolsinhos e coloco aqui também, tudo alinhado. Prendo com alfinete pra ele ficar no lugar. Então, agora a gente vai cortar esse puxadorzinho que tem aqui, que a gente usa para prender.
O molde também tá lá no grupo, você já vai imprimir tudo junto. E aqui eu vou cortar ele no mesmo tecido dessa estampa aqui. Como eu já usei bastante do pozinho por dentro, agora eu vou aqui no cinza. Vou cortar 2 vezes no tecido cinza e uma vez na manta R1. Cortei aqui 2 vezes no tecido cinza, coloquei aqui o tecido direito com direito e aqui atrás um pedacinho de manta R1. Coloquei o molde aqui em cima. Nessa parte aqui eu coloquei ele alinhado e aqui eu fiz um risco contornando o molde. Agora eu vou na minha máquina de costura e vou costurar aqui em cima do risco. Vou fazer um retrocesso aqui, venho costurando, costurando até chegar aqui o retrocesso. Essa parte aqui de cima, ela vai ficar aberta para eu poder desvirar. Passei uma costura aqui na volta, agora eu vou cortar um pouco mais próximo da costura. Vou deixar mais ou menos um meio centímetro de distância da costura até onde tá o meu corte. E aqui nas pontas eu gosto de fazer um cortinho na diagonal, que também ajuda a diminuir a quantidade de tecido, porque agora eu vou desvirar esse daqui e vou rebater a costura. Então, agora eu desviro por aqui, ó. Acerto bem as pontinhas. Aí, aqui a gente pode dar uma acertadinha com o cabo do pincel ou com um palitinho. Assim. Passo ele a ferro. Pra ele ficar bem certinho. E vou rebater a costura aqui em volta. E voltando aqui pra montagem da minha capa de caderneta. Ó, ela vai ficar desse jeitinho aqui. Aqui eu já coloquei o tecido de forro, os 2 bolsinhos. Aqui eu tenho a parte da frente. Na parte das costas da caderneta, eu vou pegar esse pedacinho aqui e vou alinhar ele bem no meio. Eu olho onde é o meio da costura aqui e o meio dessa abinha aqui, ó. E coloco certinho no meio, bom? Aqui tem um pouquinho de sobra de manta, então eu vou colocar pra fora, porque depois eu vou cortar essa sobra aqui. Coloco um alfinete, prendo ele aqui. Agora eu vou na máquina, olhando por esse lado aqui, vou passar uma costura de segurança aqui na volta toda, prendendo tudo. Prendendo a capa, no forro, os bolsinhos e o puxador. Passo uma costura de segurança aqui na volta toda, menos do que um pezinho de máquina, uma costura reta bem pequena. Passei a costura de segurança na volta toda, posso cortar qualquer sobra que eu tenha, aqui ficou um pouquinho de sobra de manta e de telinha. Agora eu posso também retirar os alfinetes, ó, porque não vai mais nada sair do lugar, tá tudo preso. Aqui também, ó, tem uma sobrinha de manta, já vou acertar aqui. Aí agora, nesse momento, eu confiro se tá tudo certinho, se tá tudo bem costurado, se não tem nada de ponta cabeça, se os 2 bolsinhos ficaram do lado certo, se aqui tá bem preso. Tudo certinho, tudo belezinha, eu vou vir aqui, ó, na parte de baixo aqui, da onde tá o meu puxador, e vou colocar a minha etiqueta. Então, eu pego aqui a minha etiquetinha, já posiciono ela aqui no lugar. Aqui eu vou prender com alfinete. Você pode prender com o alfinete ou já prende com uma costura também aqui bem na beiradinha. E agora a gente vai trabalhar o acabamento em volta com viés. Então, eu vou vir aqui, ó, na parte do forro dela. Vou costurar o viés. Vou fazer assim, ó. Aqui tá o meu viés, né? Vou abrir ele tem uma dobra aqui, eu abro ele. Na pontinha aqui no começo, eu faço uma dobrinha. Vou colocar ele aqui na caderneta. Coloco alinhado a beiradinha do viés com a beiradinha aqui da caderneta e passo uma costura aqui em cima desse vinco, tá bom? Eu tenho um vídeo que eu ensino a costurar viés em uma toalhinha e nesse vídeo eu mostro como faz as pontinhas. Então aqui abaixo na descrição do vídeo eu também vou deixar o link para você acessar o outro vídeo onde eu coloco viés em uma toalha. Daí eu ensino certinho como que você costura aqui, como que você faz os cantos, tá bom? Porque você vai costurar aqui a volta toda e depois vai virar pro lado do direito e vai rebater a costura aqui no lado direito da peça depois. Então, se você tem dúvida de como costurar o viés,
termina de assistir essa aula aqui e depois vai e assiste a aula que tá linkada aqui abaixo do vídeo de como costurar o viés. Aí eu vou costurar o viés aqui na volta toda e já mostro pra vocês. Aqui está a nossa caderneta finalizada. Terminei a aplicação aqui do viés. Aqui coloquei um botãozinho, desses botãozinhos tic-tac, ó, que a gente coloca com esse alicate, tá? Tem um vídeo aqui no canal também de como você utilizar esse alicate, só você dar uma olhadinha aí que você vai encontrar. Então, essa foi a aula de hoje, a capa de caderneta de vacinação. Espero que você tenha gostado. O molde para confecção dessa peça está lá no meu grupo, Costurando com Andréia Cristi. A matriz de bordado da nuvem em PS também está lá no grupo, em arquivos. Você pede para participar do grupo. Entrando no grupo, você vai lá na seção de arquivos, vai estar lá disponível o molde da caderneta em PDF, a matriz de bordado em PS. Até a próxima aula da semana que vem, onde a gente vai fazer a capinha plástica para a caderneta. Tchau, tchau, meninas! Até semana que vem!